E a gente trouxe hoje a doutora Esli de Carvalho, nossa primeira convidada, né? Pretendemos fazer mais, mas dando a honra, né, à doutora Esli de Carvalho, que Eu não sou tão doutora assim, não, tá bom? eu vou falar, que trouxe essa abordagem para o MDR. Então, para começar, eu quero contar um pouquinho para vocês como é que foi a minha entrada no MDR. Né? Então, eu já conhecia a doutora Esli, que não era doutora ainda, agora ela é, vai. Então, eu já conheci a Esli há uns 30 anos, mais ou menos atrás, 20, com todo agora dá uns 30 anos. E antes eu tive um contato com a Esli num seminário em que eu fiz, né, há um tempo atrás. A Rô também estava nesse seminário, a Rosiane, e eu tive esse contato com a Esli me atendeu lá. A Esli já era psicóloga nessa época, eu não era. E eu fui fazer psicologia, e quando eu estava finalizando o curso de psicologia, eu ouvi dizer, então, que a Esli estava trazendo para o Brasil o MDR. E minha primeira reação foi, se a Esli está trazendo, então é bom. Então, eu não sabia nem o que era. Né? E falei assim, bom, então eu preciso entrar nesse negócio. Eu não tinha ainda terminado a minha formação de psicóloga e iniciei, então, o processo do MDR. Ele demora mais ou menos 1 ano, né? Para quem ainda está chegando aí e não sabe, né, do processo do MDR. Então, tinha treinamento de 1 ano, eu consegui fazer junto, finalizando com a minha formação. Então, eu falo que eu sou MDRista raiz, né? E sou MDRista pura. Então, eu trabalho desde o primeiro dia, quando eu saí do consultório, da faculdade, eu comecei a trabalhar, então, com o MDR. E o MDR, ele me trouxe muitas coisas. Ele me trouxe experiência de consultório, ele formou o profissional que eu sou, ele trouxe saúde para minha família, para minha casa, ele mudou a minha história pessoal, né? E hoje eu posso ajudar a mudar a história pessoal de outras pessoas, né? E assim foi a minha caminhada com o MDR. E como a frase foi, né, que me levou para o MDR, se a doutora Esli trouxe, então é bom, né? É porque a Esli, ela faz coisa com muita excelência, né? Isso é uma característica do cristão, fazer tudo como se fosse para o Senhor, né? Fazer como um nível de excelência muito alto, porque, na verdade, quando nós estamos fazendo para o outro, nós estamos servindo a Deus de uma outra maneira, né? E da maneira que tem que ser exatamente servida, né? O outro com excelência. Então, eu quero agora, para quem não conhece, né, que eu queria que a Esli se apresentasse um pouquinho. Tem gente aqui que não é do MDR, então queria que ela falasse um pouquinho e a gente pode já começar. Legal. Muito obrigada, né, pelas suas palavras também. Deixa eu voltar atrás um pouquinho na minha história, né? Quando eu tinha 17 anos, eu senti de Deus que ele estava me chamando ao Ministério da Reconciliação. Estava fazendo um estudo com o Dr. René Padilha, da Argentina, que vive ainda, graças a Deus. E como era um chamado assim de Deus, naquela época a única forma que a gente conhecia de servir a Deus era o pastorado. E eu era membro da Igreja Metodista, então me candidatei, uma que a gente chama aspirante ao Santo Ministério, porque fazia 2 anos que a igreja estava ordenando mulheres. E quando eu fui falar com meu pai disse, olha, tudo bem, só que você tem que fazer vestibular. Você pode ir para o seminário, mas você tem que fazer vestibular. E aí, né, obrigada, então, estudei, preparei, e um dia, no domingo de manhã, me lembro direitinho, sentado lá no cantinho da Igreja Metodista Central, perguntando para Deus, o que eu faço, né? E ele, assim, falou tão claramente assim, Esli, eu quero que você faça psicologia em primeira opção e jornalismo em segunda. Aí eu fiquei olhando assim, really? Olha, assim, faz 3 anos que eu voltei para o Brasil, a única língua que eu sei escrever, ninguém sabe ler nesse país, entendeu? Mas o senhor já tinha falado os baratos dele e ele, né? Então, eu me inscrevi para a faculdade de psicologia, assim, baseado nessa palavra, porque minha mãe dizia que eu devia fazer psicologia desde os 16 anos, mas o que mãe sabe quando a gente tem essa idade, né? Não sabe nada. E acabou que eu passei no vestibular de psicologia, eu achei que eu não fosse passar, passei no vestibular para ciência da computação também, nessa época, e fui aceita para o seminário. Então, eu tinha, assim, eu acho assim, eu tive esse privilégio e esse desafio de ter ido para a faculdade muitos anos atrás, quando realmente, assim, as coisas eram de uma forma muito diferente. Então, o pessoal do seminário dizia, ela
não vai prestar, porque né, quem vai fazer psicologia comprou o bilhete para o inferno, vai para o inferno de botina, vai perder a fé e pronto. Em compensação, as pessoas da faculdade diziam assim, não vai prestar não, porque né, quem faz psicologia com religião, imagina, isso não existe, né? Quem é religioso não presta. Né? A gente tem que ser ateu para fazer trabalho bom, científico. Porque naquela época tinha que ser socialista, né? Ateu mesmo, esse negócio de espiritualidade é uma coisa que apareceu 20 anos atrás. Isso não existia naquela época de falar de espiritualidade, nada disso não. Então eu fiquei chateada, com raiva, por uma boa causa e pensei já com meus botões. Então eu vou obedecer a palavra do meu pastor, do meu reitor, né, que diz assim, Sli, eu quero que você seja a melhor psicóloga cristã para a glória de Deus, faça com excelência. Porque eu eventualmente tive que deixar o seminário, tive que fazer uma opção e eu escolhi a psicologia, porque naquelas alturas eu realmente senti que esse Ministério da Reconciliação poderia se manifestar através da psicoterapia. E o pastor Erasmo me deu uma coisa maravilhosa, até comentei outra noite numa live, que me deixou sair do seminário com a bênção e com a permissão. Olha, a gente precisa de pastores, mas nós não temos ninguém que seja psicólogo e cristão. E muito do que se faz em termos de aconselhamento, por falta de conhecimento, por ignorância no melhor sentido da palavra, né? Não passa de charlatanismo e a gente realmente precisa de pessoas bem preparadas. Então, vai com a bênção, seja a melhor psicóloga possível para a glória de Deus. E eu acho que é isso mesmo, eu fico feliz de ouvir vocês, até comovida. De pensar que de alguma forma eu consegui cumprir, né, esse desafio que ele me deu. Então, eu fui para a faculdade de psicologia. E aí, eventualmente, eu vim para Brasília, terminei aqui em Brasília. E sempre nessa luta, né, também fui um dos membros fundadores em 71 do Corpo de Psicólogos, Psiquiatras Cristãos. Nós éramos tudo estudante nessa época. Tudo lutando com muitas dessas perguntas também de como é que faz psicologia, como é que não faz, se pode orar, se não pode orar, se tiver demônio, se não tiver demônio. Todas essas coisas assim que, né, aparecia muito, que eu acho ainda aparece às vezes essas dúvidas. E então a gente se formou para se apoiar. Eu ainda era estudante nessa época, mas para se apoiar em relação a essas coisas. Então eu sempre tive nessa beiradinha de psicologia e fé cristã. Como é que a gente pode fazer bem as duas coisas, entendeu? Eu tenho que ser uma psicóloga com excelência, mas eu tenho que dar testemunho do Senhor Jesus. Então, de alguma forma, a minha vida também tem que espelhar isso, tem que refletir, né, o Espírito Santo e esse crescimento, né, que a gente tem, tanto em sabedoria quanto em graça, né, para a gente poder fazer isso. Então, minha primeira formação foi em psicodrama. Amo terapia de grupo, amo psicodrama até hoje, sou muito entusiasmada. Mas depois, assim, muitas andanças que eu não vou entrar agora, eu conheci o MDR nos Estados Unidos, tive o privilégio de ter sido formada pela doutora Francine Shapiro, fiz a minha formação básica com ela, e tive o privilégio assim, de ser conhecida por ela. Quando ela precisava de alguma coisa na América Latina, ela escrevia para mim, Sli, resolve isso. Eu, sim, senhora. Né? E eu acho assim, agora nós estamos nos aproximando do primeiro aniversário da morte dela, assim, eu ainda me deixa muito tristeza, porque ela é uma pessoa brilhante e que nos trouxe uma ferramenta que eu acho assim, divina. Né? E realmente, quando eu comecei a entender o que o MDR podia fazer na vida das pessoas, eu enlouqueci mais ainda, porque realmente para me fazer saindo do psicodrama para ir para o MDR tinha que ser uma coisa muito forte e com resultados incríveis. E eu acho que assim, tanto o psicodrama quanto o MDR, mas assim, conhecendo mais a teoria do MDR, não feria os meus princípios cristãos, né? Então eu acho que isso eram coisas importantes. Então assim, foi um pouco isso. Depois, quando meu marido veio transferido para o Brasil em 2006, eu dei a primeira formação básica no Rio de Janeiro, em 2004, né? Em agosto de 2004, então, são quase 16 anos dando formação. E aí, quando meu marido veio transferido para o Brasil, aí então, né, aí eu botei todo o gás para realmente, né, implementar a comunidade, a gente poder realmente arrancar como um movimento. Eu podia ter ficado com isso só para mim, mas eu não penso, assim, eu falo que eu tenho visão missionária para o MDR no sentido assim, de expansão, de melhora, de ajudar as pessoas e de poder fazer algo muito bom, deixar um legado muito bom para o meu país, né? Então, é o que tem me motivado. Meu marido é canadense, está louco para voltar para o Canadá, ainda mais com esses negócios de coronavírus. Mas o que me segura aqui é essa visão missionária de estar assim envolvida, né?
abençoando o meu povo. É isso. Essa é a minha história. Delícia de história, né? Acho que quem não conhecia aí... Tem muito mais, viu, gente? Ela só deu uma pincelada. Mas aí a gente... Ela só contou bem pequenininho, entendeu? Mas, assim, eu acho que é uma alegria muito grande, né? Separei algumas perguntas aqui para o nosso bate-papo, Esli. E aí eu vou começar a separar essas perguntas em blocos, né? E o que a gente vai fazer aqui? Se você tiver alguma pergunta a mais, você vai esperar a gente passar esses blocos que a gente está fazendo, e aí depois a gente abre para um pouquinho de bate-papo e para a gente fazer o encerramento, tá bom? Então, a primeira pergunta, o primeiro bloco de pergunta é sobre o MDR. Né? Então, tem uma pergunta aqui, ó. O que você acredita que é importante para um MDRista na condução do processo? Boa pergunta. Eu acho que, assim, como sempre, fidelidade e excelência. Eu acho que a gente tem que conhecer bem. Eu acho assim, como cristãos, nós temos que ser ainda melhor, né? Tudo que a gente faz. Eu acho que um dos ranço mesmo, que eu tive quando eu fiz a faculdade, comecei no Rio Grande do Sul, terminei aqui em Brasília, mas especialmente no Sul, mas em outro lugar, tipo assim, esses evangélicos são medíocres. Eles são tudo pobres, eles fazem coisa meia boca, né? Eles não são estudiosos, eles não fazem pesquisa, né? Eles só sabem ler a Bíblia e aquilo me incomodava muito, né? Essa não é a fama de Jesus, né? Não é a fama que nós podemos ter. Então eu acho que assim, tudo que a gente fizer, a gente tem realmente que ser, para mim, o melhor, né? Se não formos o melhor, temos que ser entre os melhores, sempre, né? Então, assim, os mais estudiosos, os que são mais capazes de trabalhar bem, os que são capazes de ensinar para os outros. Lógico que todo mundo tem que fazer tudo, mas aquilo que a gente faz, tem que fazer bem feito. E isso vai também para o MDR. Então, eu acho que assim, tem que ter fidelidade ao protocolo, né? Tem que entender o que é o MDR, o que não é o MDR. O que não quer dizer que a gente não vai fazendo os ajustes para o nosso jeito de fazer as coisas, né? Eu dou treinamento básico. Eu trabalho igualzinho daquele jeito? Não. O protocolo básico, sim. Eu tenho as minha forma de ver as coisas que vêm com as lentes do psicodrama? Tenho, né? Então, tem muitas coisas, muito manejos que eu faço que tem a ver realmente com a minha forma de ver o psicodrama, que ainda me orienta, e é uma teoria, assim, uma forma de trabalhar que eu gosto muito, que sempre teve muito bons resultados também, mas que traz a ferramenta, a teoria, a prática do MDR e os resultados do MDR. Então, eu acho que assim, ser estudiosos e que a gente, como cristãos, possamos ser assim, os melhores. E eu tenho assim, o sonho, um dos meus sonhos, uma das coisas que realmente me segura aqui, é o desejo de que todos os psicólogos cristãos deste país sejam formados em terapia MDR. Né? Nós temos na última conta, 346 mil psicólogos no Brasil. Eu não sei quantos são psicólogos, mas são muitos. E eu sei, tenho certeza que eu não devo ter formado nem 10, 20%. Então, essa é parte do meu sonho. O que eu acho uma coisa interessante é exatamente pegar nesse gancho aí, Esli, para a gente conversar um pouquinho, né? E depois já passando para a próxima, é essa coisa de que por ser cristão, então é burro, né? É imbecil e não consegue fazer algo de excelência. Então, nós temos um papel fundamental como psicólogos, né? Nós temos dois papéis, na verdade. O papel de ser excelente e o papel de, com a nossa excelência, estar tocando outros psicólogos que não conhecem a Jesus, né? Eu acho que quando a gente é um profissional de excelência, outros profissionais olham para nós com um outro olhar. Sim. E ele fala assim, como você consegue, né? Uma coisa que às vezes eu ouço, né? Como é que você consegue ser cristã e ser tão excelente naquilo que você faz? Eu falo, mas a excelência vem de Jesus, né? E aí é por isso que a gente tem que manifestar o reino através da nossa profissão e através do MDR também, né? Então, o tema foi para poder instigar isso na gente e para a gente parar de ficar escondido,
né? Porque nós somos cristãos. Nós não temos que ficar mais escondidos. E eu acho que assim, eu tenho até uma confissão, né, para fazer, porque nesses 15 anos em que eu estou dando formação aqui, eu realmente, em termos da minha fé, que sempre foi muito pública, né, eu meio que andei debaixo do radar. E eu acho que foi uma coisa assim proposital também, né? Eu acho que por duas razões. Uma, porque eu precisava ter uma boa reputação clínica. Então, eu tive essa experiência também no Equador. Eu me lembro que a sociedade equatoriana, o presidente dizia assim, olha, ela tem essas ideias religiosas, mas ela sabe o que ela faz. Ela é muito inteligente, ela é muito preparada e ela é muito competente no que ela faz. Mas ela tem as suas ideias de religião, não sei o que mais. Não tem problema nenhum com isso, entendeu? Contanto que acham e tenham esse respeito ao meu trabalho. Então, eu acho que assim, MDR é uma coisa nova, é ainda, né, de certa forma, e tinha que ter uma reputação clínica que fosse assim, de muita credibilidade, né? Então, assim, eu acho que se eu tivesse começado por outra porta, tinha sido difícil, porque da segunda razão, quando eu voltei para o Brasil, depois de 18 anos fora, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada com o que eu encontrei, porque eu sou a 6ª geração de evangélica por parte da minha mãe, a 4ª geração por parte do meu pai, o que não é vacina, eu sempre falo, mas que eu fui criada em valores, né? Nós sempre fomos uma minoria absoluta no Brasil, brasileiros, hein? A gente não era estrangeiro, não era filho de missionários, nós éramos assim realmente aqui da terra mesmo, né? E nós éramos conhecidos assim, às vezes assim, como pobres, como os Bíblia, mas como honesto, como íntegro, né? E éramos poucos, não existia, até para achar uma livraria evangélica, quando eu estava na universidade mesmo, você tinha que saber onde é que era e os livros cheios de poeira. Não existia música gospel, não existia nada disso, nada disso. Aí eu fui embora. Quando eu volto, 25% do meu país, para a glória de Deus, né, tinha se convertido ao Senhor Jesus. Um número enorme, milhões e milhões de pessoas, o que me trouxe uma alegria enorme. Mas, em compensação, uma parte foi da mídia e outra parte foi mau exemplo mesmo, né, que deu espaço para essas coisas e a gente nunca desconta o que o trabalho do inimigo faz de semear essas cisanhas também. Eu fiquei chocada com a reputação que os evangélicos tinham adquirido nesses anos que eu estava fora. E era uma reputação com a qual eu não quero jamais estar identificada, né? Porque nós não somos ladrão, nós não queremos enriquecer, pelo menos assim, o evangelho em que eu sempre acreditei, que eu abracei, meus avós, meus pais, meus bisavós, né? Eu me criei vendo minha bisavó lendo a Bíblia, tudo que eu sei de administração, de empresa, de dinheiro, de manejo de finanças, eu aprendi na Bíblia, entendeu? O dízimo, pagar sempre empregado em dia, não atrasar, ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas, fazer o bem, né? Não alardear sobre isso, a mão esquerda não tem que saber o que a mão direita faz. Foram todos os princípios que eu aprendi, né, na Bíblia com a minha família. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu no meu país? O que aconteceu? E eu acho que agora sim, agora que a gente está mais enraizada, o movimento MDR tem a sua reputação, tem a sua credibilidade, né? Então, assim, bom, agora é um outro momento. Deus vem me chamando nesses últimos 2 ou 3 anos, ele vem me chamando, ok, ele deu, agora está na hora da gente fazer. E eu sempre tive assim, inclusive na minha carreira, eu fico 10 anos na clínica, mais outros 10 anos no ministério, mais 10 anos aqui, mais 10... E a gente vê isso claramente no meu trabalho, né? Que eu tenho anos em que eu passei realmente só dedicado ao trabalho ministerial, pastoral, que foi o que me levou embora do Brasil, inclusive, né? E depois eu tenho outras épocas em que eu trabalho muito a nível clínico. Então agora o Senhor me falou assim, está na hora de abrir essa porta e vamos, né, tocar a parte ministerial de novo, porque agora a coisa está enraizada, agora a coisa tem respeito e integridade. Então essa mancha, né, que nós temos realmente, infelizmente, na igreja brasileira, da forma que as outras pessoas nos percebem, uma parte é mentira mesmo, sabe? Mas tem uma parte que, infelizmente, deu espaço para isso. Então, a gente não luta só com as coisas do inimigo mesmo, a gente luta em relação assim, a essas coisas de reputação, de ser mal visto. E o inimigo aproveita disso também, né? Então, eu acho assim, mais razão ainda para fazer o que você falou. Então, o que me move, o que me faz ser bom psicólogo, o que me faz trabalhar bem, são esses princípios, né, da Bíblia que se manifestam na vida do Senhor Jesus dentro de nós. E é isso. É isso.
Tem uma pergunta aqui de complemento, então eu vou passar, que fala assim, ó. MDR e prática cristã se complementam? Completamente. Eu acho que sim, da mesma forma que o psicodrama também. Porque eu acho que, assim, são teorias que criam uma estruturação, né? Elas não, o conteúdo quem coloca é o paciente, Sim. né? Não sou eu que invento, não sou eu que manejo, não sou eu que falo, né? O conteúdo, como em toda boa prática psicoterapêutica, eu acredito, mas essas são as duas abordagens que eu conheço a fundo, né? É o protagonista, é o paciente que traz o seu conteúdo, né, para a terapia. E o nosso papel é respeitar isso, respeitar o momento, respeitar a forma, respeitar a postura, respeitar os problemas, respeitar a capacidade limitada que muitas vezes os nossos pacientes têm de viver, né? Que é o que os trazem, inclusive, para a terapia. Eu sempre falo assim que MDR é a unção de Manassés. Manassés significa me fez esquecer meu sofrimento. E eu acho que é isso mesmo, sabe? E o outro filho de José é o Efraim, que assim, me fez prosperar, né, na minha dor. E eu acho que são coisas que sempre regeram muito o meu trabalho também, né? De certa forma, assim, mais ainda com o MDR, porque o MDR tem essa capacidade de fazer o nosso cérebro lembrar das coisas sem sofrimento. Depois que a gente reprocessa aqui essas lembranças, eu acho que a maioria de vocês que já tiveram alguma sessão de MDR, eu sou testemunha disso como paciente, como certas coisas vão mudando, como elas se modificam na minha cabeça, na minha percepção como paciente, e o sofrimento não está mais lá, né? Então, isso é o que nós mais queremos como psicoterapeutas, é poder aliviar o sofrimento dos nossos pacientes. Então, eu acho que se a gente trabalhar o protocolo com fidelidade, né, com sensibilidade, empatia com nossos pacientes, né, com seriedade, com muito respeito e misericórdia, né, o MDR vai funcionar. E quem sabe a verdade é o cérebro da pessoa. E Deus colocou dentro de nós a capacidade de buscar a verdade, né? E de qualquer forma tem que ser a verdade da pessoa, né? E eu acho que nesse sentido não fere em nada aquilo que nós acreditamos, né? Então o MDR traz essa estrutura, mas o conteúdo quem traz é o paciente.